Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Victor. Tudo bem? Tudo certo? E aí, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Passou bem nos últimos dias? Tô indo, tô com um problema aí de labirintite, aí eu fico muito tonto. Aí esses dias eu passei com a labirintite meio atacada, hoje tá um pouco melhor. Ah, é? Labirintite? Olha só. É, Eu sei que não tem pois é. idade para isso, né? Mas, Minha família inteira tem, todo mundo tem. Às vezes ataca pra mim, depende, né? hum, Aí semana passada começou a dar devagar, aí demora. Quando uhum, ataca, demora pra passar. uhum. Deixa eu tirar uma dúvida. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Tá, por favor. Que eu não estava conseguindo me ver. Estou vendo bem, professor. Boa tarde a todos. E Por que que eu não? Alexandre? Eu gosto de me ver, gente. Espera, eu vou desligar minha câmera e vou voltar. Vamos ver se... Que estranho. Bonita camisa, professor. Ah, Gostei. então, eu nem sei qual que é a cor da minha camisa, Alexandra. Bonita cor, bonita padronagem. Lembrei do comercial da Westop, né? Eu entreguei a idade, né? Bonita camisa, Fernandinho. A do senhor também é linda. Gente, bom, hoje a Renata disse que vai, acho que estaria em trânsito, alguma coisa assim, que ela não ia poder participar. E justo hoje que a gente fala sobre a sexualidade feminina. Esse artigo de 1931, eu queria ouvi-los para começar aí, ver o que vocês trouxeram de reflexões sobre a leitura desse artigo, sobre essa ideia da sexualidade feminina que aparece nesse trabalho do Freud, né? Interessante pensar também que esse artigo é de 31, já a gente fala quase no período em que Freud está ali por encerrar essa trajetória, né? De produções teóricas, tudo isso. Eu li, eu me ative à página errada, ao capítulo errado. Até marquei que fiquei bem em cima do. Eu li errado. Eu li sobre a degradação da vida amorosa, a Ah, 137. você acabou pegando ele, Victor, você viu, né? O capítulo. Uhum, sim. Estão me E ouvindo? Boa tarde. Fernanda, boa Oi. tarde. até marquei umas questões interessantes aqui sobre a cultura no final da página 151. Me equivoquei. Não, mas e aí, não deixa de ser uma leitura, não deixa de trazer inputs para a nossa discussão, né? Que vai falar também sobre a degradação da vida amorosa, essas questões que estão por trás, mas eu acho que a gente podia começar tentando falar um pouquinho sobre esse artigo de 31, né? Situando ele também nessa questão temporal, que eu acho que é super importante para nós. E observem que282. quando a gente pega lá atrás, vai falar que Freud escreveu esse trabalho ao longo do primeiro semestre de 1931, durante sua passagem por Viena, no final de fevereiro, o Max Eyton ele teve contato com o rascunho, apesar do palpite de Jones de que o trabalho tenha sido terminado ainda no verão. Palpite seguido, aliás, por muitos outros, né? Não vou citar todos, em seu delírio íntimo, Freud anota ter concluído o artigo precisamente em 30 de setembro. E o episódio em que Freud teria perguntado a Marie Bonaparte o que quer a mulher, logo depois de confessar a ela que havia pesquisado o tema sem sucesso por anos a fio, é relatado em diversos trabalhos e biografias. Com efeito, o enigma da sexualidade feminina ocupou a última fase do pensamento de Freud, com especial proeminência. Então a gente percebe que tem um movimento do Freud, que tem um esforço do Freud no sentido de tentar, né, dar uma resposta que até então não existia ali dentro dos desdobramentos anteriores da teoria psicanalítica com tanta clareza. Ele sempre dizia que as mulheres eram um enigma, né? Isso fala também muito sobre a questão do Édipo, as questões que ele teve dificuldade de fazer alguns estudos do Édipo na menina. O presente artigo ele pode ser lido como um prolongamento do que foi esboçado em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre sexos de 1925. Então, interessante, né, que a gente vê os primeiros esboços que dão lugar a esse pensamento que o Freud continua desenvolvendo já nesse artigo de 1925, e principalmente por conta das repercussões entre os psicanalistas ingleses que não haviam recebido bem
né, não haviam recebido bem. Então a gente percebe que é um trabalho interessante, né? É um artigo cheio de pontos e reflexões para a gente pensar também a questão da sexualidade feminina. Não é por causalidade que ele começa falando sobre o complexo de Édipo normal, né? E aí ele vai falar sobre o primeiro objeto de amor, ele vai falar sobre essa mãe que foi seu primeiro objeto de amor, mas eu queria ouvi-los. O que vocês sentiram sobre essa leitura, sobre o desenvolvimento da sexualidade feminina e como foi ler isso em Freud, né? Eu acho que mais do que uma repetição do que a gente está encontrando aqui na leitura, como foi ler esse artigo e como que vocês interpretam esse esboço, essa construção freudiana acerca da sexualidade feminina? Bom, primeiro, né, não adianta, como eu sou da PUC, né, então vocês devem conhecer mais ou menos como é que é né, lá dentro. A primeira coisa, assim, que me chama atenção é essa questão né, de um homem escrever sobre o feminino, né, ainda mais naquela época. Bom, e eu achei interessante, né, que ele vai falando tal, sempre muito, né, didático, como sempre, né, e vai chegando aqui numas partes, né, que eu me lembrei de uma vez uma menina falando, né, de uma frase de uma menina. Eu nunca tinha lido Freud, né? Eu nunca tinha lido Freud. E ela falava mais ou menos assim, que Freud tinha feito um desserviço ao mundo, algo do tipo assim. E aí eu perguntei, né, para ela, né, era uma amiga minha, eu falei assim, mas por que você acha isso, né? Ela fala, porque Freud fala que a mulher tem inveja do pênis e que a mulher, a certa altura, ela vê que é inferior ao homem, né? Assim, biologicamente falando. E aí beleza, né? E ela é uma feminista, né? E aí, ok. E eu nunca tinha lido nada parecido, né? Aí esse texto aqui eu li, né? E aí eu falei, pô, aqui, ó, encaixa lá com o que ela tava dizendo, aquela, né? Mas isso já faz uns 10 anos. E aí eu falei assim, pô, vou perguntar pro professor, né? Eu vou ler o texto, vou suspender o juízo, vou né, adquirir o conhecimento necessário, e aí eu vou perguntar, não sei se cabe agora ou no final, né, do encontro. O grupo é para isso, Victor. Então beleza. Liberdade, bora. Perguntar como é que é hoje essa visão, né? Hoje de quem? Do Freud? Pós-Freud, né? Do Freud eu não sei, eu gostaria de saber. Pós-Freud, né? Eu fico imaginando o Freud analisando as mulheres nos dias de hoje, eu acho que ele teria escrito muitas coisas diferentes. Eu acho que ele falaria de outros tipos de inveja, não necessariamente a inveja do falo. Né? Sabe que, Vitor, eu fiquei pensando, é que o Vitor está falando e eu tô me vestindo, né? Porque até o Alexander já está comigo desde o outro grupo, sabe que eu sou bem feminista, essas questões me mobilizam muito, né? E assim, na verdade, eu sempre vou lendo isso, Vitor, pensando assim, ele é um homem do tempo dele, ele é um homem do tempo dele, ele é um homem do tempo dele. Porque, na realidade, essas questões elas estavam emergindo na época. Então, eu até fiquei muito satisfeita, de verdade, de ter lido esse texto, porque ele, pelo menos, trouxe uma visão... Esse livro todo, na verdade, ele trouxe uma visão de como Freud vai trabalhando com a mulher, coisa que eu sentia muita falta e que estava mobilizando muito os meus conteúdos feministas, assim, eu estava bem incomodada. Então, para mim, eu achei até que foi positivo, porque ele tentou se pôr... colocar aspectos do desenvolvimento feminino, pensando que tem muito do cultural. Ele fala isso, que a mulher, no texto passado, ou foi no outro texto que eu li, ele fala que a mulher não é biologicamente inferior. Ele fala que a cultura e a forma como ela é criada
faz com que a gente pense isso, caminha, empurra a gente para isso. Faz muito sentido. Em Futuro de uma Ilusão ele fala isso. Empurra a gente para perceber isso, mas não é que ele pensa isso. Ele é fruto da época. Naquela época era aquilo que tinha para a mulher. Gente, então, numa época que, se vocês forem parar para pensar, nem na Universidade de Viena, que foi o berço do nascimento da psicanálise, as mulheres eram aceitas a estudar psicanálise, elas estudavam quase na informalidade nesse processo da psicanálise. Você começa a ver emergir algumas psicanalistas, etc., em outras regiões, né? Como na Inglaterra, a gente vê também alguns movimentos para o lado dos Estados Unidos, a gente vê alguns movimentos ali já próximo ali da Áustria, mas não foi tão imediato assim esse processo, né? Então, concordo, né? Freud é fruto da sua época, né? E tem coisas que o Freud dizia, palavras que ele usava, que hoje para a gente seriam inaceitáveis. Né? E nem por isso a gente vai submeter Freud à política do cancelamento. Claro. Né? Eu sou o último, né, que pode falar disso, porque eu estudo Heidegger, né? E Heidegger é do partido nazista, né? Então É que nós, a nossa cultura, principalmente nós brasileiros, nós estamos muito com essa cultura do cancelamento. A gente não consegue olhar as questões e fazer esse recorte temporal. Não sei se vocês observaram, hoje quando você assiste algum desses programas antigos que passavam na Globo, tipo Toma Lá da Cá e tal, eles colocam assim, Escolinha do Professor Raimundo, eles têm uma nota agora que aparece, né? As brincadeiras, as piadas, não sei o que, fruto da época, tal. Então eles procuram deixar claro, talvez coisas que na época eram aceitáveis, que hoje não são mais, né? Mas, enfim, nem por isso a gente invalida isso, nem por isso a gente tem que descartar esse conhecimento. Agora, claro, Victor, quando o Freud fala da inveja do pênis, ele não está falando de algo anatômico. Ele nunca falou de algo anatômico. Né? Tanto que o tempo todo que está no cerne da discussão da teoria psicanalítica, né, freudiana, e inclusive dos próprios freudianos, é essa questão falocêntrica, é do falo. Né? Mas o falo não é necessariamente o pênis. O falo tem muito a ver com esse símbolo do poder. Simbólico. Exatamente. Né? O falo como essa internalização da superioridade, o falo como essa internalização dessa relação muitas vezes voltada para essa estrutura patriarcal, né? Porque é isso, né? Essa coisa de o falo também nessa coisa muito ligada à questão cultural, essa questão muito voltada à ideia de um pai supremo, de um Deus superior, essa figura de um pai maior, que também acaba trazendo essa ideia que Deus poderia ser uma mulher. Né? E por que tem que, né, no simbólico, no imaginário social, a gente fala de Deus e não de deusa? Né? Por que para algumas culturas é Deus, para outra é Deus e para outras são deuses? Então, você fala muito das questões culturais, o Freud também, eu concordo com a Fernanda, ele é fruto da sua época, né, de um berço muito falocêntrico também, muito voltado para essa questão da relação do homem, numa época em que, gente, na época do Freud, eu sei que as mulheres tinham direito a voto. Então, as mulheres que tiveram o privilégio de passar por uma universidade, alguns de vocês já devem ter visto o filme Sorrisos de Mona Lisa. O que as mulheres estudavam na faculdade? Como ser uma dona de casa. Sim. Né? Essencialmente, ela podia estudar arte, ela podia estudar outras coisas, mas o cerne da formação dela era como ela poderia se formar bem para ser uma boa dona de casa. Culturalmente, ter uma bagagem cultural, artística, né? Mas principalmente ser uma boa arrumadeira, uma boa cozinheira, uma boa mãe, uma boa... Né? Enfim, isso. Perceberam? Né? Como que eu posso viver bem nesse ambiente doméstico sendo do lar? Né? O que eu posso fazer nesse ambiente do lar? Né? Eu me lembro muito, hoje em dia não é tão comum, mas antigamente você chegava nos lugares e as pessoas iam colocar a profissão escrevida do lar. A minha mãe faz isso até hoje. Então, do lar. Né? O do lar é uma profissão, e às vezes a pessoa trabalha, é verdade, ela trabalha mais que muitos que às vezes estão fora de casa. Mas essa realidade é uma realidade muito contemporânea, a nossa realidade de hoje. Né? É algo muito atual.
Então, quando a gente tenta retroagir isso um pouco mais, mesmo pegando a época de Freud ali, essa época desse boom do desenvolvimento que tem a ver com esses primeiros 20 anos ali do século XX, eu acho que a gente está diante de uma questão interessante para a gente poder pensar também. Porque eu percebo que, mesmo com todos o conhecimento, a base teórica, tudo que acontecendo, os cientistas e as descobertas e tudo isso, gente, quantos trabalhos de mulheres geniais tiveram que ser defendidos com o nome de homens? Né? Recentemente, não faz muito tempo, eu até esqueci o nome do filme, mas a inventora do raio-x, vocês viram isso? Como é que ela chama? Eu esqueci o nome dela. O trabalho dela todo teve que ser defendido em nome de um homem, mas foi uma mulher que criou o raio-x. Né? Ela foi responsável ali por tudo isso. História, mas eu não lembro o nome dela. Eu esqueci o nome, depois se eu lembrar eu compartilho com vocês no grupo, mas sabe assim, quando você começa a perceber que grande parte das histórias, de tudo que nós vivemos tem a ver com isso, gente, eu até admiro o Freud ter tentado. Ele fez um esforço hércules, é isso que eu percebi nesse texto. Eu também percebi isso, porque ele se sentiu em falta com esse movimento feminista também. Ele se sentia em falta de tentar dar uma explicação que também fizesse sentido para as mulheres, porque ele foi muito acusado muitas vezes pelo movimento feminista da época. Né? Porque essa coisa da inveja do pênis não estava só, não é algo só nosso, viu, Victor? Já estava presente na época dele, né? Era algo de diversas discussões e discordâncias e sabe, essa coisa, esses embates ali dentro do próprio movimento psicanalítico. Porque várias psicanalistas que surgiram na época, elas foram, né, assim, diretas ao ponto de falar que não concordavam, que isso não fazia o menor sentido, né, e iam para outros extremos, outras foram mais favoráveis. A própria Roudinesco, por exemplo, ela fala disso, né, que ela foi muito mais favorável, ela entende que a visão de Freud não era bem isso, quando ele falava do falo, da inveja do pênis. Outras começaram a entender, com o passar do tempo, que não se tratava dessa questão da diferenciação das genitálias, que não era simplesmente uma questão biológica, que ele estava falando de coisas muito mais profundas, que era essa ideia de entender o que é a sexualidade em Freud, porque quando a gente fala da sexualidade em Freud, nós não estamos falando de uma sexualidade biológica, nós não estamos falando de uma sexualidade em que faz essa diferenciação de gêneros, não se trata disso. Então, claro que quando você lê com um olhar fechado para essa ideia da sexualidade em Freud, a leitura pode parecer muito densa. Quando você lê já com essa abertura, com esse entendimento do que é a sexualidade em Freud, do que é o falo dentro da psicanálise, você começa a perceber que o falo tem muito mais a ver com esse símbolo do poder, da autoridade, né, enfim, da submissão. Ele poderia pertencer à mulher se a sociedade fosse estruturada de forma diferente. Mas como a sociedade está estruturada como ele pertence ao homem. E aí, é como a impressão que eu tenho dessa fala de inveja do pênis. Sabe quando pega uma manchete que tira um recorte do que a pessoa falou? Olha, é polêmico, mas sabe aquela história da Dilma dizer que vai estocar vento? Não foi isso que ela disse, gente. Pegaram um recorte e tiraram. Mas geralmente fazem isso mesmo. Isso daí é o padrão, né? Você faz o recorte de uma fala, de um trecho e... Essa é a impressão que eu tenho. Porque quando a primeira vez que eu tive contato com o Freud, o meu professor, ele teve todo foi na faculdade e ele explicou o falo, antes de explicar que ele era uma premissa do pênis. Então, o que acontece? Para mim, é muito mais fácil de ler isso. Porque eu já vou pensando nesse raciocínio que eu já tive contato há 15 anos atrás. Agora, eu fico pensando, para quem pega um recorte dessa fala e vai ler Freud, pensa que ele é um machista escrevendo sobre homens, e não é assim. É complicado, né? Simbolicamente falando, o falo remete a um obelisco, algo assim grandioso, que é notado por todos. O grande medo do homem é que ele percebe essa força que a mulher tem, essa potência que a mulher tem. A mulher ela tem um poder de se superar. Uma mulher se separa. Rapidamente, essa mulher ela se estrutura, ela vai para o mercado de trabalho, ela cuida do filho,
ela cuida da casa, ela volta a estudar. Na universidade mesmo, uma predominância de mulheres. E aí, em pouco tempo, as mulheres estão em vários segmentos da sociedade em áreas de comando. Tem mulher astronauta, mulher na Fórmula Indy, tem mulher mecânica, mulher na aviação, piloto de avião. E o homem tem medo dessa potência. Tchau, patriarcado, né? Tem esse medo, até porque a própria insegurança do Freud em relação... Achava a mulher um ser enigmático. Isso nos assusta. Uma mulher dona de si, uma mulher dona do seu dinheiro, uma mulher misteriosa. Quem é essa mulher? Gente, eu queria até aproveitar, então, para a gente poder recuperar o dicionário de psicanálise, né, da Rodinесco, acho que vai nos ajudar a esclarecer essa noção do falo. Então, vamos pegar aqui juntos. Né, tá? A Rodinesco vai dizer o seguinte, no dicionário aqui. Falo. Diversas palavras são empregadas para designar o órgão masculino. Se a palavra pênis fica reservada ao membro real, a palavra falo, derivada do latim, designa esse órgão mais no sentido simbólico, ao passo que denominamos de ite fálico, o culto do falo como símbolo do órgão masculino em ereção, investidos de suprema potência, tanto na celebração dos antigos mistérios quanto em diversas religiões pagãs orientais, os deuses itifálicos e o falo foram rejeitados pela religião monoteísta, que considerava que eles remetiam a um período bárbaro da humanidade caracterizado por práticas orgíacas. Então, atualmente reivindicado por Sade no século das luzes, numa contestação radical do cristianismo, e mais tarde por Nietzsche, 100 anos depois, o falo tornou-se, para as seitas do período moderno, como teriam mostrado Hermann, um instrumento de uma verdadeira sujeição dos membros da comunidade, obrigados a obedecer às injunções sexuais do guru e a idolatrar seu órgão. Então, a gente vai pegar várias questões. Aí ela continua falando. O termo falo, portanto, só muito raramente foi empregado por Sigmund Freud a propósito do fetichismo ou da renegação e muitas vezes como sinônimo de pênis. Em contrapartida, o adjetivo fálico ocupa um grande lugar na teoria freudiana da libido, única de essência masculina, na doutrina da sexualidade feminina e da diferença sexual, e, por fim, na concepção dos diferentes estádios, oral, anal, fálico e genital. Então, o falocentrismo freudiano foi objeto de uma vasta discussão, tanto no interior do movimento psicanalítico, onde Melanie Klein, Ernest Jones e a escola inglesa contestaram o monoísmo sexual em prol de um dualismo, quanto entre as feministas que viram essa doutrina a expressão de um falocratismo ou de um falogocentrismo. Bem interessante. Aí ela conclui dizendo, foi Jacques Lacan, neste ano de cultura católica, admirador de Sade, amigo de Bataille, quem reutilizou a palavra falo na mais pura tradição de um anticristianismo que é buscar suas fontes no amor místico e na filosofia platônica. Então, a gente tem muitas coisas interessantes sobre esse desdobramento da ideia do falo, e eu percebo que é isso, né? A gente criou esse imaginário de que o falo realmente tem a ver com a ideia da inveja do pênis. Então, por que o Freud usou pênis e não falo? Por que ele suprimiu essa ideia do falo anteriormente, usou essa coisa da palavra fálica, que era muito mais derivada do falo? Então, tudo isso gera na gente um desejo de entender em profundidade o que estava por trás desse pensamento freudiano. Mas a gente consegue perceber, ao longo de diversos artigos, e esse não é o primeiro, que ele vai tentar, de alguma forma, mostrar a Fernanda... Traz aqui. Tá tudo bem. A Fernanda sinalizou bem o fato da gente realmente atribuir ao falo essa noção do pênis, do poder do pênis, né? Dessa coisa da ereção do pênis, essa coisa patriarcal. E não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Por isso eu acho que é admirável ele ter tentado desconstruir, falar um pouco sobre desenvolvimento, sobre a questão da sexualidade, né, que é a sexualidade feminina, tentar entender a sexualidade feminina numa época que mal se conhecia algumas questões a nível biológico. Por exemplo, ele estudou um neurônio, ele foi um dos responsáveis pelos estudos que antecederam aí os estudos importantes na área neuronal, inclusive sobre o entendimento de como funcionam os neurônios, e, no entanto, isso foi um período pré-psicanalítico, obviamente, né, antes da psicanálise, e, no entanto, eles não dispunham de meios ou comprovações suficientes para poder validar, né, para poder falar abertamente sobre isso ou comprovar as suas teorias, mas ele foi um dos grandes responsáveis, e eu percebo que aqui também tem isso, né? Assim, você percebe que o Freud ele teve muito em contato com sexólogos, as pessoas influentes na sua época que falavam sobre sexologia, que tentavam trazer termos comuns, então eles buscavam meio que compatibilizar alguns termos que eram usados entre eles para poder ficar, né, dentro da mesma página, não ficar naquelas invenções e reinvenções que não fizessem muito sentido, e parece fazer muito sentido quando ele entra nesse debate, ou pelo menos nesse desejo de entender a sexualidade feminina, porque até então tudo que se falava parecia que estava em torno do menino, né? Ou da descoberta da sexualidade no menino. Então, quando ele fala sobre tem outros tantos artigos interessantes, vocês devem ter visto aí, né? Ele vai falar sobre a questão da própria menstruação em alguns momentos. O Freud ele vai tocando em diversos pontos da sexualidade feminina, dessas questões hormonais que podem estar por trás, mas o principal do estudo dele tem a ver não só com o desenvolvimento da sexualidade no sentido biológico, mas tem a ver como que essa mulher se percebe diante do outro, né? Como é que esse processo do ético está ali internamente, foi internalizado por essa mulher, que se sente castrada, diferente do menino, né? Porque o menino ele tem medo da castração, né? Para ela, muitas vezes, nas suas fantasias, ela já está castrada, né? Mais ou menos isso. Então, e essa castração, eu acho tão bonito da gente falar essa palavra, apesar dela ser forte, mas essa castração é tão real, né? Você não podia escolher com quem eu casava, você não podia votar, você não podia estudar, você não podia fazer algo sem a permissão do meu marido, se eu casava não podia me divorciar. Gente, é uma castração, não tem outra palavra para isso, né? Me perceber no lugar de mulher já era simbolicamente estar num lugar de castração para a vida, né? Assim, ser mulher não era um lugar de privilégio. O senhor está falando aí, parece que eu vivo na era vitoriana ainda, aqui na minha cidade, né? Aqui, cidade do interior, como que as pessoas se preocupam com a vida alheia, né? Uma mulher divorciada numa cidade do interior é super mal visto. Uma mulher divorciada e que dá a volta por cima, independente, ela gera medo nas mulheres casadas, nas famílias. A cidade do interior, onde a predominância é católicos e evangélicos, a religião é uma coisa importante. Existe te vê as conversas, ouve as conversas, né? Sabe, Alexander, que você me lembrou que a minha mãe ficou viva muito cedo, muito jovem. E o maior, 35 anos minha mãe tinha. E o maior receio da minha mãe era esse. Apesar de nós morarmos em São Paulo e tudo, os bairros às vezes se assemelham às cidades do interior aqui, eu não sei o que acontece. E ela tinha muito medo dessa colocação, dessa mulher viúva, que é o marido dos outros, e é um lugar de castração, é um lugar gente, é um lugar que, assim, muitos homens respeitam, mas muitos ainda não. Aonde? Atualmente. Aqui, eu moro na zona norte de São Paulo. Mas que São Paulo é igual PH, tem essa coisa meio bairrista também, que parece pequenas cidades. É uma coisa impressionante como é difícil. Ainda tem muita gente que coloca a mulher nesse lugar. Você tem razão. Eu estou me recordando aqui de uma fala de um colega, faz pouco tempo, uns dias atrás aí, eu era adolescente, e aí o espanto dele, ele fala assim, sabe, a namorada de fulano, ela é piranha,
eu fiquei chocado, né? Porque eu venho de uma família de muitas mulheres, né? É ótimo essas discussões, né, gente? Eu me enojava de tipo assim, porque eu fui criado por tias, uma família mulher era muito mais numeroso, né? O grupo feminino, aí eu ficava enojado da conversa dos colegas, tipo assim, fulano é piranha, mas por que que você está falando isso da menina? Pô, porra, transa com todo namorado que fica. Olha só, você vê como é complicado, né? Ela tem relação com os namorados, todo namorado que fica com ela transa, ela é quenga e tal, não sei o quê. Nossa, essa palavra não chega, Alex. Mas posso falar uma coisa? Eu passei por uma coisa bem similar recentemente. Isso foi recentemente mesmo, umas 2 ou 3 semanas atrás. Meu vizinho, 2 casas para frente, nós fomos a um churrasco. E o sobrinho dele, ele já tá moço, né, 18 anos, como tá com a vida sexual ativa. E a mãe achou um lubrificante na cama. O que eles associaram ao lubrificante? Sexo anal. E aí, então isso já coloca assim, isso já me deixa num nível de revolta extremo. Mas eu fiquei quieta, eu controlo. Meu marido olha para mim e eu me controlo. Para não discutir com gente ignorante. O que acontecia? Qual foi a conversa desse churrasco? Que o menino, então, merecia que a gente fizesse uma estátua do pênis dele. Afinal de contas, ele era comedor de cu. Desse jeito. Essa era a fala. E aí, nesse momento, eu pensei, gente, que lugar que tá a mulher? Porque a gente tá em um churrasco, onde a pessoa não tá nem aqui para falar o que tá acontecendo. Nenhum dos dois estavam. E estava sendo discutida a vida sexual de uma menina que nem sabia o que estava acontecendo. De um jeito vexatório, sabe? Então, esse é o lugar que a mulher ainda ocupa em alguns nichos sociais, assim, entende? Então, é muito difícil. Então, para mim, ver o Freud escrever, tentar entender, tentar compreender o lugar simbólico que a mulher ocupa, para mim foi um triunfo. Professor, eu admito que vi esse texto triunfante. Eu fiquei feliz. Eu vou te falar que é um texto agradável. Né? Sinceramente, é um texto, eu acho, interessante. Assim, para sua época, ele é um texto muito interessante. Eu vejo um esforço do Freud de tentar entender o desenvolvimento da sexualidade feminina. Eu não sinto que ele deu respostas para sempre, né? Eu percebo que ele está fazendo um esforço, ele está tentando entender. Por isso que eu vejo isso como uma continuação do ensaio anterior e de outros tantos trabalhos, né? No momento que ele tenta, de alguma forma, trazer isso para a discussão. Mas eu não percebo que ele consegue trazer respostas para tudo. Ele traz aproximações, ele traz novos entendimentos, novas reflexões, numa época em que o movimento feminista estava bem intenso. Na página 151 tem uma fala interessante aqui. Lá no início fala assim, sendo assim, talvez precisemos nos familiarizar com o pensamento de que de nenhuma maneira é possível equiparar as exigências da pulsão sexual com as demandas da cultura, de que renúncia e sofrimento, bem como o perigo da extinção da espécie humana, não podem, no futuro mais remoto, ser evitados em consequência do desenvolvimento de sua cultura. Na exigência da pulsão sexual, essa força, essa potência do indivíduo, né? Vai sempre entrar em choque com a cultura. A mulher, a minha fala inicial, a mulher, ela tomou, sim, é empoderada já há muito tempo. Agora que está na mídia, a mídia está dando repercussão porque entendeu que a mulher consome, que a mulher tem opinião, que a mulher está no controle. Hoje eu estava vendo um trechinho do programa daquele Tempero de Família com o Rodrigo Hilbert, né? E aí ele estava com a esposa dele. E ela falou assim, não, agora quem vai cozinhar aqui? Ele falou, não. Aí teve uma hora ela virou e falou, então assume lá o sexo, alguma coisa do programa dela, né? Ele falou, não, aqui em casa é diferente, eu cozinho, eu assumo, o sexo fica por sua conta. Eu achei muito legal, né? Assim, a fala leve, descontraída dos dois, mas é isso, a gente fala de um tempo, de um outro contexto, mas que eu acho que vem respondendo muito da dúvida inicial do Victor. Victor, muitas pessoas com essa ideia do falo, essa construção simbólica em torno dessa relação edipiana, que o Freud não consegue trazer tantos desdobramentos no caso da menina como do menino, fez com que as mulheres também, muitas vezes, ficassem com essa ideia de que o Freud foi injusto.
né? Faltou ali uma equidade nessa questão, que ele poderia ter sido um cara muito mais, já que ele ousou tanto, ele poderia ter usado muito mais. Inclusive tem algumas que, trazendo mais uma vez um tema sensível, que é a questão da violência sexual, dos abusos, que em algum momento o Freud fala que nem todas as mulheres foram abusadas, e ele tem razão, né? Às vezes pode ser parte de uma fantasia infantil, pode ser parte de algo que estava ali, e ele em momento algum diz que as mulheres não eram abusadas, né? Ou que poderiam não ter sido abusadas. A gente sabe que naquela época acontecia muito, como acontece até hoje, né? E não só com mulheres. Mas ele, de alguma forma, estava dizendo que nem tudo é um trauma real. Que podem haver traumas que foram fantasiados, simbólicos. E aí as pessoas pegam, né, essa ideia de que nem tudo é um trauma real e falam, o Freud está dizendo que as mulheres não foram abusadas. Não foi isso que ele disse. Faz um recorte, que é o que a Fernanda falou. Né, Fernanda? Faz um recorte ali como bem entende e fica tudo justificado, porque de repente eu li um trechinho de algo e a partir daquilo ali, como eu não vi a totalidade daquilo que ele disse sobre aquele assunto, eu já tirei minhas conclusões. É que também tem uma reflexão que eu tenho feito. Quando eu estava na faculdade, o professor, eles em várias disciplinas, eles faziam a gente beber da fonte. Uhum. Então eu estudei psicologia da educação lendo Freud. Eu estudei história da educação lendo historiador da educação. E hoje as pessoas elas leem o que alguém escreveu sobre. Não que isso não tenha valor, tem valor. Porque quando a gente escreve um artigo sobre alguém, a gente está escrevendo, claro, com uma base, oremos, com uma base de estudo. Mas também tem as minhas impressões sobre isso. E quando eu não leio na fonte, quando eu não bebo da fonte, a chance de eu pegar uma fake news aí é enorme, né? E também a interpretação de quem escreveu, né? Tem gente que se contenta com a luz da vela, né? Podendo ter a luz do sol, vai usar a luz da vela. O senhor, falando de potência, de mulher, eu lembrei da Sabina Spearing. Como é que pronuncia? Sabina Spearing. Daquele filme O Método Perigoso. Aquele filme é muito bom. O Jung tem a visão do diretor, do roteirista, né? Mas o que parece, a gente vê ali a questão da ternura da esposa do Jung, que é apaixonada, fazia tudo por ele, mas a sexualidade dele não era reprimida, ele não vivia na sua totalidade. E aí ele conhece uma mulher foi tratada a questão da histeria dela, mega inteligente, que discutia temas pertinentes, temas do... Tanto que depois ela virou psicanalista. Né? Virou psicanalista. E tinha uma vida sexual que não era monótona. Entendeu? Como que o homem, no caso um homem culto, né? O homem ele se sente atraído por essa figura potente, por essa figura forte, né? No caso dela, se tornou uma grande psicanalista, né? Como dizem alguns historiadores, ela passou, né, da situação ali de psicótica, de ser analisada, de estar internada, ao curso e depois a clínica, né? Interessante percurso, né? Isso fala muito de nós, psicanalistas, viu? Que passamos pela nossa análise, resolvemos nossas questões, para depois, né, somando aí com a fundamentação teórica, assumir esse lugar da clínica. Nós somos as Sabinas da atualidade. Spearing. E a morte dela foi uma morte, assim, triste, né? Foi fuzilada, né? Entraram na sinagoga que ela estava com o filho, né? Com a filha, o filho. Tem um filme europeu, uma produção independente, que retrata essa questão aí. Eu acho que ela estava na sinagoga, os nazistas entram e ela é assassinada junto com o grupo. E ainda mais nessa época, né? Agora, eu tenho um amigo que ele tem algumas questões assim para resolver, que ele tem uma coisa muito forte ele se sente um judeu, né? Tem uma coisa assim ele odeia nazista e o Vaticano.
E aí ele me veio esses dias me agredindo com essa fala equivocada. Freud era o professor de história aí vai me ajudar. O Freud era conivente com o Partido Nazista, promoveu interesse de laboratório da cocaína. Eu falei, rapaz, e viciou o amigo na cocaína, e ele consentiu na morte da Sabina. Eu falei, rapaz... As pessoas pegam, fazem um recorte, é a coisa da vela, a luz da vela. Ele lê autores que se basearam e ele faz a leitura dele, o recorte dele, vai julgando a história sem... Não, porque Freud compactou com o Partido Nazista, ele promovia... Tem o recorte e tem a distorção também. Né? No caso dele, ele é um metaleiro, né, que distorce tudo. Assim, um guitarrista de heavy metal distorce totalmente, né? Pois é, gente, o que mais que vocês observaram aí no texto? Porque o texto é muito rico em termos de desenvolvimentos, de exemplos. Sabe o que eu gostei? Quando ele fala sobre o amor infantil. Eu achei que nesse momento dá para entender muito bem que o complexo de Édipo é o que a gente conversou em algumas aulas para trás. Ele vai acontecer. E aí não importa como ele vai finalizar ou não. O que importa é que no final disso vão ter marcas. E quando ele fala sobre o amor infantil, na página 293, ele fala... Não é nessa. Tem uma página que ele fala que como é voraz a libido de uma criança. Calma aí. É porque agora tá difícil eu segurar aqui, gente, mas... Você vai achar que é mentira, mas eu ia falar também exatamente da 293. Eu acredito, a gente marca as mesmas coisas. Uhum. Ele fala que a libido da criança é voraz e ele explica como funciona o amor da criança e essa coisa de ativo e passivo. Nesse momento fica muito claro, não importa como vai acontecer. Para os meninos é mais simples a percepção disso. Para as meninas é um pouco mais complexa, sim, mas ela vai acontecer. A menina vai ter que passar por isso, ela está fadada a passar por isso. E por esse amor infantil, a forma como isso se estrutura, a gente vai ter um final apreciádico. Achei divino. E com certeza, mas vocês sabem que quando ele traz já desde o início essa ideia de que o primeiro amor da vida, tanto do menino quanto da menina, é a mãe, eu acho isso fascinante nesse artigo. Eu acho que é um dos momentos ímpares assim, da leitura, porque é aquele momento que ele fala, não, a gente tem uma questão de piano aqui, mas sempre o primeiro amor da vida de ambos, tanto do menino quanto da menina, é a mãe. Eu achei incrível isso, porque eu falei, faz muito sentido. Para mim, que estou nessa fase ainda. Vocês sabem que isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque são falas muito ambivalentes, são muito controversas, assim, né? Inveja apenas quando, na verdade, o primeiro amor é a mãe? Como assim? A mãe está em destaque, uma mulher está em destaque o tempo todo. A mãe é a referência dessa relação desse sujeito com o mundo, né? Ele vai falar sobre a ideia do seio também. Ele quase que traz ali os primeiros ensaios depois sobre a teoria do seio bom, seio mau, que a gente acaba estudando em Klein. Mas é interessante perceber isso, né? Então, que história é essa de inveja que parece não fazer sentido quando a gente lê outras coisas? Né? Quando pega outras nuances, né? Exatamente. Você faz uma leitura, você lê Inveja no Pênis, de repente você faz outra leitura como essa, você fala, tem alguma coisa que não bate aqui, parece que ele é meio contraditório, né? Dá essa sensação. Existe uma coisa meio paradoxal aqui. Foi uma vez um padre no Jô 11:30, e ele estava lançando um livro. Ele foi de uma coragem tremenda, né? Que ele fala: Deus é mãe, Deus não é pai. Que desconstruindo essa coisa do patriarcado, Deus é mãe. E ele fala uma coisa interessante: Jô, eu sou gay. Aí o programa, a plateia ficou atônita assim: eu sou gay, só que eu sou um gay casto. Porque o Vaticano me impõe o celibato, mas eu sou gay, eu amo minha mãe, Deus é mãe. Ele foi e abriu o verbo, um livro até interessante. Eu gosto muito dessas reflexões que a gente está fazendo, porque eu voltei lá naquela ideia do falo, né? O falo é um atributo divino, inacessível ao homem, e não um órgão de prazer ou de soberania viril.
E o Lacan faz dele, né, ele faz ali a partir de 56, o próprio significante do desejo. Só que aí ele vai falar de fala imaginária, ele fala do fala da mãe, ele fala do fala simbólico. Então, é interessante, né, como é que, de alguma forma, o Lacan, que na sua essência é freudiano, né, que ele é bem freudiano, tudo que ele faz a partir de Freud, ajudou a gente a entender essas lacunas que faltavam ali em relação a esse entendimento do falo, né, essa suposta ideia da inveja do pênis. A gente não está nem podendo falar mais de fazer xixi em pé, Alexandre, porque as mulheres já têm aqui, alguns recursos tecnológicos atuais que as permitem fazer xixi em pé. Ah, tá. Isso aí é uma questão que dá até para tese de mestrado, né? Essa questão de urinar em pé ou sentado. Nos círculos machistas, veem como uma atitude homoafetiva, urinar sentado. Não, você não pode ir no banheiro, você tem que não pode nem levantar a tampa, tem que ser com a tampa arreada, tem que ser em pé e tal. Umas conversas. Aqui na minha casa isso dá gritaria e confusão, viu? Aqui em casa, tu vê que só tem uma mulher, mas aqui a supremacia dela. Os rapazes aqui levantam, o privado tem o maior cuidado. Gente, eu ia comentar isso com vocês, porque a gente fala tanto dessa coisa patriarcal, mas eu não sei se vocês percebem, pelo menos a minha volta, assim, tem muita figura da mulher. É uma coisa muito mais matriarcal do que patriarcal. As mulheres são muito mais dominantes, elas estão muito mais na direção, nessa dinâmica familiar, elas são quase que as mediadoras ali de quase tudo, né? Não necessariamente as mantenedoras, porque eu acho que isso não diz respeito a nada, né? Quem não põe dinheiro em casa não quer dizer nada. Como eu trabalho na área da educação, a predominância é mulher. Menina. São mulheres e elas têm liderança, é secretária de educação mulher, são professoras, e às vezes no trabalho eu falava, gente, calma aí, as conversas aí que eu tô aqui, calma aí, entendeu? Mas e eu vejo com naturalidade. Eu sou um caso atípico, porque eu fui criado numa família de mulheres. E então, para mim, esse universo, as conversas, é muito tranquilo, entendeu? E nunca tive dificuldade de ser liderado por mulheres, de chefes, entendeu? Nunca tive esse problema. Eu acho que o grande problema nisso é a questão do simbólico mesmo. Porque muita mulher está no poder assim, está nesse lugar de organização, de controle, de gestão de tudo, mas ela não se autoriza mesmo, não se coloca ali. E acaba que, por conta desse simbólico masculino que paira sobre nós, elas se submetem a coisas que são muito duvidosas, assim, pro tanto que a mulher luta, sabe? Eu queria voltar com vocês na página 304, só para a gente poder olhar ali, antes de começar a subdivisão do 4, ele vai falar: psicanálise nos ensina a conhecer uma única libido, que por sua vez conhece metas, portanto modos de satisfação ativos ou passivos, que é um pouco que a Fernanda trouxe, e nessa oposição, sobretudo na existência de anseios libidinais de metas passivas, está contido o restante do problema. Eu acho que é muito bem colocado pelo Freud, né? Porque a gente está falando de libido, gente, né? Aí a gente já está falando de pulsões sexuais, né? Aí a gente está falando exatamente de metas ativas ou passivas, e isso não tem a ver com a masculinidade, a feminilidade, mas tem a ver com as pulsões sexuais, tem a ver com a libido, tem a ver com as metas, o objeto. E aí, claro, ele vai ter vários outros artigos que vão ilustrar isso, né? Tem o artigo da mulher que se apaixonou por uma senhora, porque ela tinha essa identificação com a mãe, e aí ele vai ter casos de homens, ele vai ter casos clínicos também. Enfim, são diversos exemplos que a gente pode pensar em torno desse assunto, para pensar a questão das pulsões, das identificações, desse processo que acontece internamente, né, no entendimento do Freud. A gente não está dizendo que isso é uma resposta para tudo,
mas no entendimento do Freud naquela época isso era uma possível resposta para entender algumas questões complexas a respeito da sexualidade. Mas eu acho que quando se fala em libido, ele não está fazendo distinção. Então, é interessante que nesse momento o desenvolvimento sexual feminino é o mesmo que o masculino. Não tem diferença. As diferenças talvez sejam hormonais, né? E a gente pode falar de uma diferença fisiológicas, anatômicas. anatômica, né? Porque a mulher tem seu processo de amadurecimento fisiológico, biológico, diferente do homem, por aí vai. Mas a gente vê tanto isso na Fernanda. Às vezes, a Fernanda esses dias comentou com a gente, a menina que neurologicamente ela não está amadurecida, dificilmente ela vai menstruar. Não é isso, Fernanda? Então, e também pode acontecer com o menino, né? Não amadureceu, dificilmente ele vai falar em masturbação, vai falar em gozo, vai falar em... Né? Enfim, nada disso. Né? Então, também isso me chama bastante atenção, que isso também tem a ver com questões muito mais internas desse desenvolvimento, do próprio desenvolvimento, o processo de amadurecimento desse sujeito. Victor, você ia falar alguma coisa ainda? Eu não lembro o que era. Tá tudo bem. Depois, claro, vi, né? A retórica do Freud é muito boa. Eu gosto muito da retórica dele, né? Ele tenta dar exemplos, ele tenta trazer a gente para esse lugar do argumento. Mas uma das coisas que eu gostei muito nessa leitura, porque ele mostrou alguns movimentos contemporâneos a ele, né? Ele vai falar do Jones, ele vai falar da Melanie Klein, ele vai falar de vários psicanalistas contemporâneos, porque de alguma forma ele estava tentando dar uma resposta para essas inquietações que estavam presentes no interior do movimento psicanalítico. Então eu achei bem interessante, eu acho que o artigo é muito rico nesse sentido, sabe? O que mais que vocês perceberam aí? Achei que fica muito claro também a questão do amor da mãe, quando ele fala que a menina se revolta com essa mãe, que pariu ela mulher, e que essa revolta contra a passividade está aqui na página 299. E uma preferência pelo papel ativo são inequívocas. Que ele, no sentido de que é isso, é do desenvolvimento. É isso que vai me encantando. Tudo fica a cargo do próprio desenvolvimento. Então, algumas meninas vão assumir esse papel mais masculinizado porque elas se revoltam contra a passividade e querem estar ativas, como se isso, né, um papel masculino no desenvolvimento sexual. Então, ele vai colocando que as coisas vão se resolvendo e que, se ele tivesse te chamado de outras coisas, se ele tivesse chamado de bolinhas e quadradinhos, talvez ele tivesse menos dor de cabeça, sabe? Eu acho que ele não teve tempo de perceber isso. Ele teria fechado uma teoria diferente, assim, a mesma teoria... Esse recurso de falar de masculinidade, feminilidade, né? Isso gera também algumas... essa coisa mexe com o imaginário também das pessoas. Né? Eu também não vejo muito sentido em falar em mulher masculina, homem feminino, né? Parece uma coisa... parece uma espécie de desvio, né? Ou seja, uma mulher que ela tem mais autonomia, mais independência, ela tem mais personalidade. Eu vou dizer que é uma mulher masculina, que é uma mulher forte. Não. A minha é. A mulher. A minha é. O que me atraiu nela foi esse lado macho dela, que ela teve mais iniciativa do que eu. Eu estava quietinho, passivo lá no meu canto, cara. Aquela mulher. Ah, tá te olhando, aquela morena linda tá me olhando. E minha esposa, ela é muito ativa. Ela fala: você tem uma potência, um lado masculino, um ânimos, como diria o Jung, muito forte. E todas as mulheres, são 3 irmãs, minha esposa mais 2. Todas as 3 têm essa força, essa garra, uma personalidade forte. Uma coisa de proativa, de lutar, de não baixar a guarda. Eu aprendo muito com elas. Elas são bem emancipadas, sim. E aí a gente vê que essa questão do fálica tá totalmente simbólica mesmo, né? O bacana do Freud, o interessante é que ele rompe com essa coisa do genital, aquela coisa...
Ele transcende. Transcende, que está muito além, muito além. A gente vê muito homem que não tem iniciativa, que não é aguerrido, não tem poder de decisão, e mulheres que apenas um olhar, entendeu? Minha mãe era assim, só olhava. E se falasse no meu nome todo, aí eu já gelava. Acho que por isso que ficou essa coisa do comando da voz feminina. Eu obedeço fácil. Alexander, você sabe que eu fui criado só por mulher também, né? Aí em casa são 4 mulheres, eu e os agregados, né? Eu sou de uma família que a família da minha mãe é cigana, né? Então também é super matriarcal, assim. Né? E o meu pai, que não tem nada a ver com cigano, ele se preocupava que eu fosse crescer afeminado no meio de tanta mulher. Aí hoje em dia eu falo pra ele assim, eu não sei qual que era bem o seu medo, mas eu cresci bem afeminado, pelo visto, né? Porque na minha religiosidade, né, meus cultos são sempre por deusas, são sempre por figuras femininas, né? Os meus gostos, eu falo, então é isso aí, estava certo, cresci afeminado, cara. Mas assim, tem essa coisa mesmo, esse medo, né? Os amigos dele falavam assim, dá Playboy pra ele. Teve uma vez, eu tinha uns 10 anos de idade, ele chegou com uma Playboy da tiazinha lá, pra me dar. Aí a minha mãe pegou assim e falou, não, leva isso embora antes que a minha mãe pega, né? Minha avó. Minha avó é a matriarca da família, né? Aí minha avó, ela viu assim pela janela, o que tá acontecendo aí? O que é esse negócio? Eu quero dar pro Vitor, né? Aí ela olhou, nossa, foi o maior escândalo. Falou, o que você tá... Que audácia, né? Mas numa família de mulheres, você querer objetificar uma mulher é muito complexo, né? Exatamente. Gente. A minha família foi constituída assim também. Meu pai morreu muito cedo, então a gente tem um irmão mais novo, eu, minha irmã e minha mãe. E meu irmão atualmente está passando por um processo de autoanálise, assim, e ele questiona muitas vezes, ele fala que às vezes ele acha que ele é gay. E eu falei, daí? Mas ele não conseguiu se achar nesse caminho todo. Gay não, desculpa, gente, que ele é homossexual. Porque... Pode dizer gay, não tem problema, não. Não há controvérsias nessa palavra. É uma palavra bonita de ser dita. Então, para mim também, mas eu tenho medo que alguém se ofenda. E ele fica assim, ele fala, mas ele é um homem mais sensível, porque ele foi criado com muitas mulheres. Então ele tem uma percepção diferente. Então, o meu irmão faz xixi sentado. Ele faz, porque se ele mijasse na tampa, era grito e confusão. Então, ele faz xixi sentado. Ao mesmo tempo, tem uma mulher que fala mija na família, que sou eu. E a minha avó, a mãe do meu pai, fica doida, os cabelos dela até arrepia, que ela fala que a menina faz xixi. Eu faço, não, eu mijo, vó. Porque... Exatamente. Tem essa coisa de que a menina faz xixi, o menino mija. É isso. Essa então, coisa da linguística, né? É uma coisa que vai permeando e sim, as pessoas vão assumindo os papéis na família e aí a sociedade é tão incisiva, exige tanto que ele se questiona, porque ele é mais sensível, porque ele não quer transar por transar e como uma mulher que não quer transar por transar, quer transar quando tem desejo. Claro. É impositivo essa masculinidade tóxica, como diz, hoje está na moda, né? Meu pai, quando era casado com minha mãe, me deu um tapa, quase me arrancou os dentes da boca todo, porque eu estava roendo unha, eu era uma criança de 6, 7 anos, parece uma bichinha, roendo unha, bateu assim, falei, poxa, nunca vejo, quando vejo, está perto de mim para me agredir, eu criança, entendeu? Mas falando de autoridade, eu como cresci numa família de mulheres, eu tenho um gozo, um prazer em mulheres fortes. Minha antiga terapeuta, ela tinha um timbre, eu me ligo, como eu sou músico, em timbre. Engraçado. Ela tinha uma voz. Alexander, você é um caso clínico interessante de ser analisado. Meu terapeuta fala isso, cara. Ele fala, você é diferente de todos os meus pacientes, cara. Eu aprendo muito. Ele fala isso. Fala, rapaz, você é diferenciado. Mas a minha antiga psicóloga, hoje eu estou com psicanalista, ela tinha uma voz, eu fechava o olho, eu viajava, falava tudo, contava tudo para ela. Minha esposa tem uma voz forte. É a escolha. Minha mãe tem uma voz forte. É dentista.
for um dentista, se for mulher, ela tem que segurar com força. Fica aquela coisa delicada, parece que está pintando um quadro, eu odeio. Tem essa coisa da mulher forte, entendeu? Ficou. Sou apaixonado por mulheres fortes. Margaret Thatchers. Muito bem. Mas em quem uma mulher forte não causa apaixonamento? Eu acho que qualquer pessoa forte, vamos desconstruir isso um pouco, não causa Exato. essa coisa do olhar, de se sentir atraído, né? Porque as pessoas gostam, isso faz sentido. Quem gosta de gente com ego fraco é gente que tem síndrome de pequeno herói, né? Que quer resolver a vida de todo mundo. Em quem uma pessoa forte no céu não causa uma paixão? Eu acho que todos nós temos que pensar muito sobre esse artigo. Esse artigo é um artigo que permite uma construção, né, um desenvolvimento em torno desse desenvolvimento da feminilidade, que perpassa pelo ético, que perpassa pelas identificações, que perpassa por esse primeiro lugar do amor, que é o amor, né, materno, a mãe como esse primeiro objeto de amor. Acho que é um texto muito interessante, mas eu recomendo que a gente continue pensando um pouco nele. Eu acho que a gente tem mais questões para pensar. No próximo encontro a gente vai continuar falando sobre feminilidade, eu acho que a gente vai ter mais espaço para continuar construindo mais ideias. Esse bloco, dessa etapa do grupo, eu acho que ele é muito interessante, porque é o momento em que a gente começa a ler alguns artigos combinados e a gente percebe o quanto o pensamento do Freud é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina no início. Viu? Pessoal, é isso. Bom fim de semana para vocês. Se cuidem. Vamos deixar para a gente continuar discutindo o assunto, ou não esgotando a discussão hoje, mas o importante é isso, que a gente tenha os primeiros ensaios nessa discussão da feminilidade de Freud e ressignificar Freud, que é o que a gente faz de melhor todos os dias. Se cuidem. Um abraço para vocês. Um abraço a todos aí. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau.